Oi, gente. Tô bem ansiosa, bem nervosa, ainda mais com a temática que a gente está trazendo aqui hoje, que fala muito sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos. E então eu queria agradecer antes de mais nada as pessoas que vieram antes de mim, né? E as pessoas que me ajudaram muito nesse processo, porque não é fácil estar falando, né? Não é fácil estar se expondo, ainda mais com o tema que eu quero trazer aqui hoje. Quando me convidaram e falaram, né, sobre a pauta que a gente iria abordar, sobre saúde, né, conhecimento e afeto, me causou uma angústia, né, de qual temática que eu poderia abordar com vocês. E aí eu lembrei de várias vivências sendo paciente e várias vivências sendo psicóloga. E aí me veio o questionamento que profissionais da área da saúde queremos ser. E eu queria perguntar para vocês, quando foi a última vez que vocês olharam a vulnerabilidade do outro? Quando foi a última vez que a história de vida de uma pessoa afetou vocês nos momentos de atendimento, de acolhida, de uma amizade? Quis trazer isso para a gente começar a refletir como a gente se move dentro, né, e fora das nossas vivências na área da saúde. Quando foi a última vez que você se permitiu ser afetado pela vulnerabilidade de outra pessoa? Essa parte, essa pergunta, ela tem muito a ver com o meu trabalho, porque uma vez uma paciente chegou até mim e falou: "Você foi a única pessoa que conseguiu enxergar a minha humanidade." E ela passou por várias psicólogas. E eu fiquei com aquilo, né? Como assim ela passou por vários profissionais e eu fui a única a prestar atenção na história dela, fui a única a olhar para a vida dela. E por que que ela passou tão despercebida aí nesse processo? Importante também que eu queria trazer para vocês, que é importante que a gente tenha essa essência dentro de nós. Imagina vocês fechando os olhos por um instante, pensando no momento que vocês foram bem cuidados, bem tratados, humanizados, sentidos pelo outro. Aquele momento que vocês perceberam que estavam tendo empatia com vocês. E aquele outro momento onde vocês foram desvalidados, invisibilizados, onde vocês não tiveram atenção nenhuma. Isso se chama se colocar no lugar do outro. É isso que as pessoas que chegam até nós querem. Uma pauta importante que eu quero trazer para vocês é que essa paciente que chegou até mim é negra. E eu gosto de racializar e escurecer as pautas, porque a diversidade chega até nós. Será que se ela não fosse negra, ela teria sido mais escutada, mais validada, seria mais acolhida? Será que o atravessamento de raça, ele também mexe com a gente no nosso momento de atendimento? Será que a gente está preparado para atender a diversidade? Essa diversidade que existe e que muitas vezes a gente não aprende nas nossas aulas, a gente às vezes não tem interesse. Bebês negros são os menos tocados na maternidade. Esse dado me deixou muito impressionada, porque é algo que a gente não consegue perceber. Por que as crianças negras são as menos tocadas, as menos vistas, as menos validadas? Tem um motivo também, a questão raça. Mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica. Por que existe esse dado? Por que as mulheres negras são vistas como as mais fortes, as que aguentam mais a dor, as que recebem menos anestesia? Esse grupo étnico que a gente está falando. A taxa de suicídio dos homens negros aumentaram. Por que essas pessoas não estão chegando para o atendimento da sua saúde mental? Por que elas não estão sendo olhadas? Por que elas não se sentem seguras dentro desse ambiente? Porque a gente não se afeta por elas. O afeto, ele não é só um sentimento. A gente precisa sentir afetado com a história, com a experiência do outro, para a gente conseguir passar aquele atendimento de uma forma adequada. Ele vem do latim,
é se deixar afetar. O quanto que a gente está se permitindo ser afetado por essas experiências, principalmente experiências que são diferentes das nossas. Será que a gente está conseguindo se preparar para isso? Será que a gente está tendo essa consciência? Ignorar o outro, gente, é o que a gente às vezes aprende. Principalmente o outro que tem a imagem diferente da gente no espelho. Tem uma frase também que eu gosto, que o Freud fala muito, né? Que a afetividade é um movimento psíquico. Tu precisa se sentir empático, tu precisa compreender, precisa ser introjetado dentro de ti aquela vivência para te conseguir ter essa empatia. E isso não é falado para nós. A gente não tem acesso a essa informação. A gente é ensinado a focar na quantidade e não na qualidade. E eu me questiono muito porque essa demanda chega muito até mim, onde colocam a responsabilidade da psicóloga negra de cuidar só dos pacientes negros. Mas se a gente está aqui estudando, querendo ser profissionais, né, adequados para atender, por que essas pacientes não estão chegando em, né, médicos, psicólogos, nutricionistas, né, profissionais gerais da área da saúde para esse acolhimento? O que está acontecendo nessa falta de diálogo, nessa falta de conhecimento, onde esse público não tem nos acessado? Uma vez eu perguntei para uma colega quantos pacientes negros ela atendia? E ela disse ninguém. E eu fiquei. E aí ela me perguntou quantos pacientes negros eu atendo. E se eu for compartilhar com vocês, 99,9% dos meus pacientes são negros. E isso tem um fator de representatividade, de conhecimento e também porque eu me afeto pela história deles. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se permitam ser afetados, se permitam olhar para a vivência do outro. Olhem para o lado, se questionem. A gente precisa desse movimento. As pessoas pretas estão morrendo, olha os dados que eu trouxe para vocês. A gente precisa ter um movimento antirracista para as coisas começarem a fluir de uma forma muito potencializadora. Para eu também, como paciente, ser bem acolhida e ser bem atendida pelos profissionais da área da saúde. Para eu também ter esse olhar e ter a segurança de que outras pessoas negras vão ser acolhidas por qualquer profissional, independente da etnia que esse profissional vai ter. Então, acho importante trazer essa dinâmica, esse pensamento para vocês, porque a gente tem que se questionar. E não é só as pessoas negras que têm que se responsabilizar por isso. As pessoas não negras também, como para todas as pautas da diversidade que chegam até nós. Inclusive na plateia também que tem diversidade. E a gente entender que a gente faz parte dessa diversidade e da mesma forma que a gente quer ser bem tratado, a gente também tem que tratar o outro com carinho e afeto. Então, se permitam ser afetados, se permitam, né, acolher a diversidade e também se questionem que profissionais da área da saúde vocês querem ser. Obrigada.